14. Aleluia. Deus, Ele é mistério. Às vezes a gente quer entender o nosso Deus. Muitas pessoas ficam loucas, mas não conseguem entender o trabalhar de Deus. Êxodo capítulo de número 14. Êxodo capítulo 14. A gente começou no primeiro verso. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que no capítulo 13 do livro do Êxodo, nós sabemos que os primogênitos são santificados a Deus. E no decorrer da história, nós vamos ver que Deus, Ele guia o seu povo pelo caminho para que chegasse até o caminho desejado do Senhor Jesus. E nós sabemos que quando o faraó ele deixa o povo de Deus irem, Deus ele não leva o seu povo pelo caminho, um caminho mais perto. Versículo de número 17 você vai ler, porque ali estavam os filisteus que estavam mais perto, porque Deus ele disse para o seu povo, porque ele tão somente se arrependeria e tornaria-se para o Egito. Nós sabemos que Deus, Ele fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. Ele fez todo o povo subir, os filhos de Israel, do Egito. E guiando o povo, no capítulo de número 17, versículo 18, que Deus ele faz rodear o povo nas proximidades do mar vermelho. E o povo, versículo 21, e o Senhor ia diante dele de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Note-se que aqui o agir de Deus é incalculável, e quem tentar entender vai morrer e não vai entender o trabalhar de Deus. Capítulo de número 17, os primogênitos são santificados a Deus. Deus ele guia o seu povo pelo caminho. Já no capítulo 17, no capítulo 14, Deus ele anuncia a ruína do povo egípcio. Deus ele fala para o seu povo, dizendo a Moisés: Moisés, fala aos filhos de Israel que volte para Piairote, entre Migdol e Baal-Zefon, fique nessa posição. E o povo aqui ele obedece. Mas ouvindo o faraó que o povo estava nessas proximidades, sabe o que foi que o faraó disse? Versículo de número 2, versículo de número 3: o povo está embaraçado na terra, e o deserto tem encerrado. No versículo de número 4 vai dizer: eu, o Senhor, endurecerei o coração de Faraó, para que o persigam. Eu prestei atenção, irmão, estava lendo essa parte do texto. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Veja bem que Faraó aqui já tem liberado o seu povo. Faraó já tem liberado o povo, já tem vá para a terra que você quer ir. Mas a Bíblia faz menção dizendo que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Por que Deus vai endurecer o coração de Faraó, se Deus já queria que Faraó liberasse o seu povo? Mas se Deus já endureceu o coração de Faraó, Faraó vai perseguir o povo, sim ou não? Faraó
vai querer trazer o povo de volta, sim ou não? Mas por que Deus faz questão de dizer: eu endurecerei o coração de Faraó? Sabe por quê? Para que seu juízo viesse cumprir em Faraó. Continuação do versículo: e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Aleluia. Eu acredito que você não entendeu. Eu vou endurecer o coração de Faraó, mas quando eu endurecer, eles vão entender que eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 8: e sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o que, irmão? Quem está acompanhando, diga amém. Tá não, você não respondeu. Ó, escute só. Versículo de número 5, acompanhe comigo. Isso foi 8, é porque eu marquei aqui na... Me perdoe. Pronto. Porque aí eu coloco os pontos a mão. Ó, escute só. Às vezes é bom. A minha Bíblia ela é toda marcada. Mas às vezes é bom que eu coloco o número 1, onde eu vou começar a falar. Número 2, aqui eu coloquei número 8, mas é o 5, tá certo a Bíblia de vocês? Glória a Deus! Versículo de número 5: e sendo, pois, anunciado ao rei, ó, escute só, alguém chegou e disse ao rei, chegou lá com as pressas dizendo ao rei: Senhor, o povo está fugindo. Quando anunciou a Faraó dizendo que o povo estava fugindo, o que foi que mudou? Mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nós não nos sirva? Sabe por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para que perseguisse o povo, para que se cumprisse em Faraó a glorificação ao Senhor Todo-Poderoso. Versículo de número 6: prontamente Faraó apronta o seu carro e tomou consigo o seu povo. E aqui também é onde me chama a atenção, mas eu vou falar só lá na frente, tá certo? Mas me chamou a atenção esse versículo número 7, que diz: e tomou 600 carros escolhidos. Tem na sua Bíblia isso aí, tem? E tomou 600 carros escolhidos. Note-se que, irmã Wanda, aqui não é todo tipo de carro. Faraó pede para escolher os melhores, para que nada dê defeito, mas o Senhor é especialista em trabalhar na hora certa. Entenda, você vai entender este versículo lá na frente. Quando o Faraó manda escolher os melhores, Renan, ele diz: olha, tem que ser sangue, os melhores, os novos, os mais novos. Os melhores carros, 600 escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles, todos. Versículo de número 10: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios iam atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamam, dizendo: não havia sepulcros no Egito, o povo aqui deseja também comer as migalhas do Egito. Por que tu trouxe a gente aqui, Moisés, para que a gente morramos deste deserto? Aqui vem um questionamento do povo.
Deus ele tem feito as maravilhas e milagres, mas sempre tem questionamento no meio do seu povo. Sempre que a vitória chega para você, você se alegra, mas quando as coisas se apertam, vem um questionamento diante do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Versículo de número 13. Disse, pois, Moisés: não temais, estás quieto e vê do livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o Senhor pelejará por vós e vos calarei. É o Senhor que peleja por vocês, senhores. Nome de alegria é o Senhor que peleja. Mocidade é o Senhor que peleja. Criança é o Senhor que peleja por vocês. Moisés, porque Moisés ele vai clamar ao Senhor. Moisés vai dirigir ao Senhor, porque o povo ele tem reclamado com Moisés e Moisés vai falar ao Senhor. Sabe o que é que o Senhor diz? Porque clamas a mim. Versículo de número 15. Diz aos filhos de Israel que marche. E como é que está a tua marcha nesta noite? Será que já tem parado? Será que está lento? Querendo se curvar? Querendo estacionar? Como é que está a tua marcha? Diga aos filhos de Israel que marche. Diga aos filhos de Israel que marche. E tu, Moisés, levanta a tua vara. Aleluia, aleluia, aleluia. O que é que você está fazendo? Parado. Levanta a tua vara e guerreia em massa. Aleluia, glória a Deus. Eu é que endureço o coração, eu é que abro o coração. Glória, oh glória, oh glória, oh glória a Jesus. Aleluia. Versículo de número 17, novamente. E eis que endurecerei agora os corações dos egípcios, para que entre nele atrás dele, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, irmão, que a coluna ia adiante do povo. Durante o dia a coluna de nuvem e durante a noite a coluna de fogo. E o versículo de número 19 vai dizer: e o anjo de Deus, olha só isso, irmão. E o anjo de Deus, que ia adiante, é na frente, viu? Do exército de Israel, se retirou e ia aonde, irmão? Aleluia, eu acho que você me entendeu, vou repetir novamente. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem que se retirou diante dele e se pôs atrás dele.
O que querem planejar pelas tuas costas não vai acontecer. O que tentaram tramar não vai acontecer, porque Deus é aquele que guarda. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Escute só, isso aqui é no deserto, irmão. Eles não tinham ainda atravessado o Mar Vermelho. Isso tudo é na trajetória, versículo 20. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para este era claridade à noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Eu vou explicar nesse versículo. Escute só. Quem entendeu, diga amém. Pronto, eu vou explicar novamente. A coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia, ela saiu da frente para ir para trás. Para o povo egípcio, eles não estavam conseguindo, irmão, ver o povo de Israel. Sabe por quê? Porque a coluna estava atrás. Escute só, vou repetir novamente. Qual foi o versículo que eu falei? 20. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, era escuridade para os egípcios, por mais que perto eles estavam, mas ele não conseguia ver o povo de Israel. Eu quero aplicar logo aqui. Por mais perto que o inimigo esteja de você, ele não vai conseguir tocar a tua vida. Sabe por quê? Porque você está blindado no glória, está protegido, está no esconderijo. Porque eu não estou vendo ela, porque eu não consigo fazer nada, porque você está no esconderijo de Deus. Escuridade para aqueles e para este claridade. Era você, não, escute, olhe para mim. Porque se o povo de Israel, quando olhasse para trás, se ele visse o povo egípcio, irmão, ele ia se perturbar, sim ou não? Por isso que Deus ele tirou e colocou atrás. Aleluia. Por isso que ele tirou da frente e colocou atrás. Porque para eles era escuridão e para o povo de Israel era claridade. Versículo de número 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar um forte vento oriental. E toda aquela noite e o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Por isso que eu pedi para a Melinda cantar esse hino, irmão. Não tente entender o trabalhar de Deus, porque Deus, Ele é mistério. É Ele, irmão, que manda no vento, que manda na nuvem, que manda na água. Você já viu a água obedecer, irmão? A Bíblia diz que foi um vento. Não foi daqui não, viu, pai? Foi de lá pra cá. Vento! Escute a voz de Deus. Aleluia. Eu acredito que se ouve, irmão Renildo, uma suada de vento que
que vento é esse? 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 Quando se olha o mar se abrindo. E o povo não estava acreditando. Passando em terras secas e as águas foram partidas. E agora o que tem que se fazer é o povo de Israel entrar. Versículo de número 22. O povo de Israel entra pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Alguém já entendeu? As águas se partiram, estavam do lado direito e estavam do lado esquerdo. A proteção de Deus é quem está no centro. Você não entendeu? Vou repetir novamente. A proteção de Deus é quem está no meio. Não é do lado de fora direito, não é do lado de fora esquerdo. Se você colocar a mão, você vai ser inundado de água. Não queira tentar duvidar. Eu acredito, não tem na Bíblia, Giovana, não tem na Bíblia. Mas eu acredito que ainda tem uns Tomé ainda, uns sem acreditar. Será que formaram alguma barreira aqui? Deixa eu tocar. Tem. Mas não queira ficar do lado de fora, queira se ficar no meio. Dentro. Versículo de número 23. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor da coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e o alvoroço, o campo dos egípcios. Escute só. É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. No versículo de número 14, do versículo de número 7, ele escolhe os melhores, ele escolhe os melhores carros, os melhores cavalos, ele escolhe os melhores homens para combater. Mas no versículo de número 25, quando eu estava lendo, me chamou também a atenção, dizendo: e tirou-lhe as rodas dos seus carros e fez-nos andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Como é que pode carro novo quebrar? Como é que pode? Mas a Bíblia diz: não tente entender o nosso Deus, porque Ele é mistério dentro de mistério. E quando perguntar como aconteceu, você vai responder o quê? Aleluia. Isso é coisa do meu Deus. Tiraram-se as rodas dos seus carros para que eles andassem dificultosamente. Sabe para quê? Para que o povo de Israel concluísse a travessia do Mar Vermelho. Versículo de número 26. E disseram o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, porque os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a vara e o mar engoliu os egípcios. E o nome do Senhor foi glorificado em quem? Em Faraó.
Aleluia, glória a Deus. E aqui eu quero lhe trazer uma breve reflexão. Não tente entender o trabalhar de Deus. Deus, Ele trabalha no silêncio. Deus, Ele trabalha no vento. Deus, Ele trabalha na natureza. E Deus, Ele tem o seu trabalhar. Porque se a gente, irmã Wanda, for tentar entender, a gente vai morrer, mas não vai conseguir entender o que Deus quer para nós. Deus fez que o povo rodeasse perto do Mar Vermelho para que o povo entendesse que Deus tinha que ser o centro da vontade do povo de Israel. Fique com essa palavra. Deus, Ele trabalha no meio do vento. E nesse vento, Ele traz resposta para você. Que Deus abençoe. Vamos ouvir a nossa irmã Alvinha.